Otimização. Bem-vindo a esta introdução a modelos de otimização para a tomada de decisão. Otimização é um dos métodos mais utilizados em análise de negócios, usado para encontrar qual é a melhor ação em um determinado contexto. O exemplo mais clássico de um problema de otimização está relacionado a uma empresa que deve alocar suas máquinas e mão de obra para produzir vários produtos diferentes. Os produtos requerem recursos diferentes que normalmente são recursos restritos e são vendidos por preços diferentes em regiões diferentes. Além disso, fabricantes precisam decidir qual é o número ideal de unidades de produtos diferentes necessários para cobrir a demanda estimada, mas restrito à capacidade de produção e matéria-prima disponíveis. No contexto da cadeia de suprimentos, você precisa determinar a melhor localização dos centros de distribuição, considerando a demanda de cada local, mas restrito ao menor custo de armazenamento. A questão é determinar a forma mais lucrativa de produzir a quantidade de cada produto para maximizar o lucro global. De maneira similar, pense em portfólios financeiros em que tem-se que decidir qual é a melhor maneira de alocar uma determinada quantidade de dinheiro para diferentes tipos de ativos, como ações e títulos, dados os retornos previstos e o risco associado a eles. Qual é a melhor maneira de alocar esse dinheiro? Essa é uma pergunta que você enfrenta na engenharia financeira. No contexto dos gestores de recursos humanos, você pode estar interessado em perguntar qual é a melhor maneira de agendar minha equipe para que eu possa atender às necessidades de demanda dos clientes, por exemplo, em um call center. Você tem que decidir quantos atendentes precisam estar presentes a fim de responder aos volumes de chamadas a qualquer hora do dia. Mas você não quer alocar pessoal de mais ou de menos. Portanto, há decisões de pessoal que você pode precisar fazer e a questão é qual é a melhor maneira de descobrir qual é o número de atendentes ideal que você precisa contratar. Já no contexto das companhias aéreas, elas estão interessadas em vender tantos bilhetes quanto puderem, a fim de obter o maior retorno, dadas as restrições de capacidade disponível em um voo. Então, elas têm que decidir qual é a melhor maneira para precificar bilhetes em diferentes classes, a fim de maximizar o retorno. Então, o que é comum em todos esses diferentes exemplos e diferentes domínios é que os gestores têm que decidir, entre muitas alternativas de solução, qual é a melhor. A análise prescritiva prevê múltiplos futuros e, ao fazer isso, torna possível considerar os resultados possíveis para cada um antes de qualquer decisão a ser tomada. Quando a análise prescritiva é realizada de forma eficaz, as descobertas podem ter um impacto real na estratégia de negócio e na tomada de decisões da empresa. Cada problema tem esse aspecto fundamental em comum, que é descobrir qual é o melhor curso de ação, qual é a decisão ideal para maximizar coisas como lucro ou minimizar custos. A otimização é uma técnica para resolver os problemas de decisão que os gestores enfrentam. Existem muitas técnicas de otimização dependendo do tipo do problema. Na próxima sessão, veremos uma das principais, que é a programação linear.